Apresentação da sequência. Este texto, para quem nele queria captar o clima de nossas aulas, raramente o indicávamos sem o conselho de que fosse através dele que se abordasse a introdução que o precedia, e que aqui se seguirá. A qual era feita para outros que exalavam esse clima por captá-lo. Esse conselho, comumente, não era seguido, pois o gosto pela dificuldade é o ornamento do perseverar no ser. Só nos encarregamos aqui da economia do leitor para retomar a direção de nosso discurso e marcar o que não mais se desmentirá. Nossos escritos têm lugar no interior de uma aventura, que é a do psicanalista, conquanto a psicanálise seja seu questionamento. Os rodeios dessa aventura, ou mesmo seus acidentes, levaram-nos a uma posição de ensino. Daí, uma referência íntima que se há de captar ao percorrer primeiramente esta introdução, na recordação de exercícios praticadas em coro. Pois, afinal, é apenas a graça de um deles que o texto precedente aprimora. Faz-se, portanto, mau uso da introdução que se segue ao tomá-la por difícil. Isso é, transpor para o objeto que ela apresenta o que só se deve à sua meta, na medida em que ela é de formação. Do mesmo modo, as 4 páginas que para alguns compõem um quebra-cabeça não buscavam embaraçar. Nelas, introduzimos alguns retoques, para eliminar qualquer pretexto de que haja um desvio do que elas dizem. Quer dizer que a memorização do que se trata no inconsciente freudiano, entenda-se, não é do registro que se supõe a memória, na medida em que esta seria a propriedade do vivente. Para explicar o que comporta essa referência negativa, dizemos que o que se imaginou para dar conta desse efeito da matéria viva não se tornou mais aceitável para nós pela resignação que sugere. Ao passo que salta aos olhos que, prescindindo desse sujeitamento, podemos nas cadeias ordenadas de uma linguagem formal encontrar toda a aparência de uma rememoração, muito especialmente da exigida pela descoberta de Freud. Assim, chegaríamos até dizer que, se há, de algum modo, uma prova a fornecer, é de que não basta essa ordem constituinte do simbólico para se defrontar tudo. Por ora, as ligações dessa ordem são, com respeito ao que Freud dá a conhecer da industriabilidade do que seu inconsciente conserva, as únicas passíveis de serem suspeitas de bastar para isso. É só nos referirmos ao texto de Freud sobre o Widerblock, que a esse propósito, como muitos outros, ultrapassa o sentido trivial que lhe conferem os distraídos. O programa que se traça para nós, portanto, é saber como uma linguagem formal determina o sujeito. Mas o interesse de tal programa não é simples, já que supõe um sujeito só o cumprirá colocando algo de si. Um psicanalista não pode fazer senão marcar seu interesse por ele, na medida mesma do obstáculo que aí encontra. Os que dele participam estão de acordo e até os outros o confessariam, convenientemente interpelados. Há ali um aspecto de conservação subjetiva, que para nosso grupo de companheiros não se deu sem drama, e a imputação que nos outros se exprime pelo termo intelectualização, com o qual eles tensionam derrubar-nos, mostra bem sob esse prisma o que ela está protegendo. Nenhum, por certo, a se dar um trabalho mais meritório com essas páginas do que um que nos é próximo e que só vive, afinal, a denunciar nelas a hipóstase que preocupava seu kantismo. Mas o próprio pincel kantiano necessita de seu álcali. É um benefício introduzir aqui nosso antagonista, ou mesmo ou menos pertinentes ao que eles fazem todas as vezes que, para explicar a si mesmos, seu sujeito de todos os dias, seu paciente, como se diz, ou para se explicar com ele, empregam um pensamento mágico. Que eles mesmos se introduzam nisso por aí é, na verdade, a mesma iniciativa com que o primeiro se compromete para afastar de nós o cálice da hipóstase, embora acabe de encher
a taça com sua mão. Pois não pretendemos, com nossos alfa, beta ou ômega, extrair do real mais do que supusemos em seu dado. Isto é aqui, nada porém, apenas demonstrar que eles trazem uma sintaxe unicamente para desse real já fazer acaso. Com isso, adiantamos que não é de outro lugar que provém os efeitos de repetição, a que Freud chama automatismo. Mas nossos alfa, beta, gama e delta não são, sem que um sujeito se lembre deles, objetam-nos. É exatamente isso que está em questão sob nossa pena. Mais do que nada do real, que nos creiamos no dever de supor nele. É justamente daquilo que não era que provém o que se repete. Note-se que se torna menos espantoso que aquilo que se repete insista tanto para se fazer valer. É justamente isso que o mais ínfimo de nossos pacientes, em análise, testemunha e com palavras que confirmam melhor ainda nossa doutrina, na medida em que são as que nos conduziram a ela. Como sabem, aqueles a quem formamos, pelas muitas vezes em que ouviram até nossos termos antecipados no texto, ainda com frescor para eles de uma sessão analítica. Ora, que o doente seja ouvido como convém, no momento em que fala, é o que queremos obter, pois seria estranho que se dessemos ouvido à ideia daquilo que o desvia, no momento em que ele é simplesmente uma presa da verdade. Vale a pena desmontar um pouco a segurança do psicólogo, isto é, do pedantismo que inventou o nível de aspiração, por exemplo, expressamente, sem dúvida, nele marcar o seu como um teto intransponível. Não se deve crer que o filósofo de boa marca universitária seja a tábua que escora esse passatempo, e aí que, por fazer eco às velhas disputas de escola, nossas palavras encontram a voz passiva do intelectual, mas também por se tratar da enfatuação que se trata de preliminar. Apanhado em flagrante a nos imputar indevidamente uma transgressão da crítica kantiana, o sujeito benevolente em dar um destino a nosso texto não é o Paiobu e não insiste, mas resta-lhe pouco gosto pela aventura. Ele quer sentar-se. Há uma antinomia corporal na profissão de analista, como ficar sentado quando nos colocamos na situação de não mais ter que responder à pergunta de um sujeito, senão fazendo o primeiro deitar-se. É evidente que ficar de pé não é menos incômodo. Eis porque é aqui que se esboça a questão da transmissão, na experiência psicanalítica, quando a visada didática aí está implicada, negociando um saber. As incidências de uma estrutura de mercado não são irrelevantes no campo da verdade, mas são escabrosas nele.